e falar sobre algo inevitável, que foi a partida da Rainha Elizabeth II, que aconteceu na manhã do dia de ontem, embora ela já venha se despedindo, fazendo o melhor esforço dela há algum tempo. Ela que é a rainha do dever, a palavra que ela mais usou todas essas décadas, esses mais de 70 anos de governo, foi a palavra em inglês duty. Era o que ela dizia toda hora: eu tenho que cumprir o meu dever. Ser soberana é cumprir deveres, é não negociar deveres. E apesar dela ter herdado um trono numa situação anômala, uma menina, uma princesa, o pai, o rei que tinha herdado o trono do irmão, que não quis governar porque se apaixonou por uma artista americana, uma atriz, e preferiu casar com ela, naquele tempo, no início do século XX, sendo o rei ou a rainha, os presidentes, os cabeças da igreja anglicana, eles tinham que ser pessoas de um casamento só, que mantivessem uma série de regulamentos eclesiásticos. E ele não via condição de deixar a mulher que ele amava, então preferiu abdicar do trono. Então o irmão dele, o pai da rainha Elizabeth, assumiu o trono. E foi um período curto, porque ele era um fumante inveterado, tadinho, e morreu, se eu não estou enganado, jovem, com 56 anos. E a rainha de 20 e poucos, de 24, teve que deixar de ser princesa, solteira, jovem, descomprometida com todo aquele peso, e virar rainha da Inglaterra no lugar do pai, e assumir o nome de Elizabeth II, e fez o reinado mais longo da monarquia inglesa. Ninguém, desde o início dessa monarquia, com mais de 1000 anos, ninguém teve uma longevidade no cargo tão grande quanto a dela. Provavelmente só Luís XV, que ficou, eu creio que 3 anos a mais de longevidade no poder. Mas na Inglaterra ninguém foi mais longeva, nem um rei, nem uma rainha, ninguém, do que essa mulher, que além de tudo viveu num período onde a evolução da tecnologia, do conhecimento, do saber humano, da capacidade científica humana, das descobertas, como eu vi outro dia, os primeiros 40 anos do século XX, e, aliás, o século XX todo gerou aproximadamente mais de 4.000 vezes o conhecimento que se tinha no início do século XX, com Einstein e tudo. A partir de Einstein, especialmente, houve uma multiplicação de saberes, como diz o profeta Daniel, que nos últimos dias a ciência se multiplicaria de maneira inconcebível e incontrolável, e é o que está acontecendo. Então, ela foi uma monarca que praticamente herdou a herança vitoriana da bisavó dela, rígida, radical, aquelas morais pesadas que ela trouxe para o trono, a impossibilidade do divórcio, se divorciasse, perdia a condição de monarquia, perdia posições
na hierarquia da própria família real, e ela assumiu o século XIX, assumiu a orfandade do seu pai, que partiu, e de cara, no meio da guerra, o Churchill veio para a garota que ainda tinha voz frágilzinha e falou: a gente precisa de você. Ainda quando ela era princesa, não era ainda nem a rainha, o pai estava doente e a guerra rolando. Precisamos da sua voz para animar o país. Aí você ouve aquela voz infantil dizendo, falando praticamente como uma monarca jovem, com peso de responsabilidade enorme, convocando a nação para o enfrentamento. E ela mesma foi para o fronte como mecânica de caminhões, de carros. Ela sempre gostou de máquina, de mecânica, sempre foi uma boa motorista, nunca quis tirar a carteira, mas dirigia tudo e adorava aqueles Land Rovers antigos. Ela andava na propriedade de centenas e centenas de hectares, muitos acres, propriedades enormes, com lagos, com pescaria, com tudo. E ela era uma mulher do campo, cresceu no campo, adorava o campo, nunca deixou o campo, até morrer. E participou de tudo. Viveu tudo que se poderia viver desde antes de ser rainha, como princesa. Ela assistiu à situação toda, à morte do avô, à herança do tio, a paixão do tio, a abdicação do trono, o assumir do pai, já sem condições físicas, a brevidade do trono dele. Ela, de menina, tem que assumir, e assume, e tem uma postura das mais elevadas, das mais firmes, das mais rigorosas, das mais coerentes, das mais corajosas, das mais veementes, das mais exemplares que alguém podia ter tido, ou que alguém provavelmente jamais teve diante da monarquia inglesa. Eu quero que apresentem a concorrente da Elizabeth. Provavelmente não tenha ninguém para ser comparado com ela nesse mais de milênio. E sofreu tudo, passou pela Segunda Guerra, reconstruiu o país. Dezenas de primeiros ministros se alternaram diante dela. Vários presidentes americanos e do mundo inteiro, e primeiros ministros. Ela estava lá, foi contemporânea de Gandhi, deu independência à Índia, deu independência a mais da metade da coroa britânica, ficou apenas com os que queriam ficar e pacificou dois ou três que tinham uma situação de conflito e que foi pacificada. A própria Escócia, que tinha uma dúvida se queria deixar o Reino Unido, se submeteu a um plebiscito onde a maioria disse não, queremos continuar. Participou de todas as loucuras. O Brexit, que provavelmente ela nem quisesse, acolheu calada, aprendeu a ficar calada no que concordava, não concordava, porque ela era só representante icônica da realeza, dos símbolos, dos ritos, da história inglesa, mas não tinha mais nenhum poder político, era só formal, era só praxe, era só o presépio da monarquia. E criou aqueles filhos no meio de muita dificuldade. O marido dava umas namoradas,
mas ela considerava que ruim com aquilo, pior sem aquilo. Então, ela foi domesticando o marido até que ele virou um homem legal até o fim da vida. Teve que lidar com os filhos, as traições, os relacionamentos paralelos, o Andrew se envolvendo em coisas pornográficas que trouxeram vergonha para a família inteira, o Charles querendo ser o tampão na pepeca da Camila Parker Bowles, o escândalo, tanto dele traindo a Diana como da Diana traindo a ele. Foi uma confusão enorme. E ela firme, 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 enfrentou guerras, enfrentou armistício, enfrentou de tudo, rodou o mundo, foi uma grande diplomata. E o meu amigo John Stott, teólogo, querido, 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 que eu já amava antes de conhecer, e depois dos 4, 5 convívios particulares que nós tivemos, o meu coração se ligou a ele por amizade profunda. E eu senti que o dele a mim, as mensagens que ele me mandava, os telefones que a gente trocava, o prefácio de livro que ele escreveu para mim, a quantidade enorme de textos meus que ele leu e fez comentários, nossas conversas íntimas, as intimidades que ele abriu comigo e disse que nunca tinha aberto com ninguém na existência dele, os tempos de oração, de vida íntima mesmo, com 15 dias na Amazônia, na floresta, no silêncio das madrugadas, e tanta coisa bonita, tanta humanidade derramada. Ele me disse: olha, eu tenho sido capelão da rainha esses anos todos, e o testemunho que eu tenho para te dar é que ela conhece Jesus. Ela é uma mulher de oração, de piedade. Ela tem os limites dela como monarca, mas o coração dela carrega o temor do Senhor. Todas as grandes decisões dela, ela chama para a gente orar. Ela se preocupa com os filhos, pede ajuda para eles. E o John me dizia que tinha uma pena brutal do Charles, do drama dele, que ele tinha sido amarrado naquela conjugalidade que ele não queria, que era cumprimento da função. A menina era maravilhosa, mas estava sofrendo horrivelmente. Ele morria de compaixão da Lady Di e entendia o drama daquela história toda. Foi assim, enquanto ele foi o capelão. O Billy Graham, que teve muitos encontros com a rainha, um dia me disse, na casa dele, que ele não tinha a menor dúvida que a rainha Elizabeth tinha experiências do amor de Cristo no coração e que ela era uma mulher de fé e que, conquanto ela fosse rígida, o coração dela não abandonava a compaixão, a oração e a piedade, mesmo quando ela tinha que tomar uma decisão que era como monarca, mas não seria a decisão dela como indivíduo. E ela amparava essas escolhas na oração, pedindo graça de Deus sobre tudo. Provavelmente a vida mais solene do século XX e do século XXI, de modo que nós estamos nos despedindo de alguns milênios de memória. Memória do legado dela e da família dela, memória das heranças dela e a grande memória das múltiplas experiências dela. Nós vamos sepultar a Senhora História, assim como Ulisses Guimarães aqui foi o senhor democracia, como Winston Churchill foi o senhor da guerra, ela foi
a senhora dos séculos e da adaptação de uma entidade, de uma monarquia milenar. Ela conviveu com adaptações impensáveis, que provavelmente nenhum outro monarca adaptar-se-ia tanto. Só para vocês terem uma ideia, ela se tornou uma pessoa mais popular nas redes sociais do que a Oprah, de tanto que ela aprendeu a se adaptar à modernidade, aos netos, aos novos mundos. Ela fez grandes esforços em todos os sentidos e completou a carreira e guardou a fé. E, a meu ver, escolheu, na maioria das vezes, os bons combates. Então, eu te digo, Rainha Elizabeth II, você foi fenomenal. Eu admirei você até quando você errou. Eu entendi os seus conflitos. Deus te abençoe. Um drink eterno de amor na presença de Jesus, Rainha de boa parte da iconicidade reverente do planeta Terra. Tchau, minha querida. Fique em paz em Jesus.